Arriba! Tá aí, 3h em ponto, começamos mais uma live do Paralelo 30, dia 7 de julho de 2020, terça-feira, e hoje nós vamos conversar com a Elisa e com a Juliana. Elisa representando o CRDH, Centro de Referência em Direitos Humanos da FURG, e a Juliana, o GESE, Grupo de Pesquisa, Sexualidade e Escola, também da FURG, e a gente vai conversar e entender um pouco mais tanto do trabalho conjunto, né, desses dois projetos, quanto de que forma é possível, né, atuar e trabalhar, como as coisas estão acontecendo nesse momento que exige uma diversidade de adaptações, né, gurias? Boa tarde, né, bem-vindas aqui. A Elisa vem participando com a gente, o Centro de Referência vem participando com a gente há anos, né, da construção desse espaço do Paralelo 30, e desde maio, né, Rafa, que a gente está no ar, no formato de live, a Elisa... Nos adaptando. Né? A gente brinca que a gente tem feito um trabalho de fazer 5 dias caberem em 2 na semana, né? Então, a gente vai tentando aí se planejar e se organizar para chamar todas as parcerias que constroem o Paralelo. E essa parceria com o Centro de Referência em Direitos Humanos sempre foi, né, muito cara, muito importante. E a gente vem dizendo, né, Elisa, ao longo dos últimos tempos, que cada vez mais importante, cada vez mais fundamental a gente trazer os assuntos, as pautas que o Centro de Referência em Direitos Humanos trabalha, e hoje a Elisa convidando a Juliana, que traz também as pautas que o GESE trabalha, muito fundamentais e cada vez mais importantes da gente trazer, né, dentro da conjuntura que a gente vive. Boa tarde, gurias. Não sei se querem começar dando um boa tarde e, quem sabe, trazendo para a gente assim, essa perspectiva do trabalho nessas pautas, né, nesse momento aí de isolamento e de adaptações para atividades online, né? Bom, boa tarde, Deca, boa tarde, Rafa, Juliana, e a todos e todas e todos que porventura estejam nos acompanhando agora nessa live, ou também vão nos ver mais tarde, ou daqui a muito tempo, talvez, né? Então, é muito bom estar participando desse espaço novamente, né? Quando estava tocando a musiquinha, me deu até uma sensação, assim, de nostalgia, de aconchego, né? Porque a gente, enfim, acompanha tanto tempo, participa, né? E dá um aconchego a gente ter reviver de novo essas experiências, assim, saudade, que nos lembram a normalidade que a gente tinha antes, as nossas rotinas, enfim, que em muitos aspectos elas eram piores, né, e em vários aspectos elas eram melhores. Então, acho que, enfim, a gente está vivendo esse momento tão sui generis na vida de todo mundo, e enfim, é um grande desafio a gente encontrar uns aspectos positivos dentro de tanto caos, assim, né, de tantas coisas fora do lugar, né? Eu não sei se certas ou erradas, muitas delas, né, isso, obviamente, a gente tentando fazer um pouco uma separação, né, digamos assim, abstraindo a questão da doença em si, né, do vírus, do Covid, das pessoas que ficaram doentes, e tantas, milhares e milhares de pessoas, né, que perderam suas vidas, e pessoas que perderam seus afetos.
mas eu digo da nossa rotina, né, do nosso modo de viver. Então, a gente acaba tendo que buscar algumas coisas, né, que nos fazem repensar também o dia que talvez a gente tiver, quando a gente tiver de novo aptos, né, a termos uma convivência social mais próxima e as ditas aglomerações e tal, mas também repensar algumas formas, estilos de vida que a gente tinha antes. Então, para algumas, eu acho que de algumas coisas eu não sinto saudade, mas, por exemplo, da abertura do Paralelo e de estar aqui, eu sinto. Então, é muito bom estar aqui. Todos nós, vou te dizer que sentimos muita saudade também, daquela rotina toda, né? Era bom. De ter o intervalo, de tomar o café, eu estava pensando nisso. Intervalinho, bate-papo, café, aquele ritual, né? Um ritual. O ritual de bastidores que, né, que também tem seu significado, sua importância. É verdade. Então, nós, assim, falando do nosso trabalho mesmo, né, nós, o Centro de Referência, a gente retomou, digamos assim, começou a pensar numa retomada de atividades há mais ou menos um mês, porque, enfim, nosso trabalho sempre foi muito presencial, né, sempre foi muito de atendimento às pessoas, de orientação de uma população que tem muita dificuldade, eles não são inclusos digitais, né? Mesmo que sejam, tem muita dificuldade, né? Muitas vezes tem acesso, mas tem dificuldade em lidar com essa tecnologia. Então, nós ficamos, de fato, assim, com as atividades suspensas, né? Nos reuníamos, conversávamos algumas coisas, mas de uma forma bem esporádica, assim. E aí, há quase um mês, a gente, então, se reuniu e disse, bom, a situação está indeterminada, não se sabe, né, quando a gente vai poder tomar uma atividade presencial, então começamos a nos reorganizarmos para atividades, o que a gente poderia pensar para oferecer, né, para a comunidade. Então, eu já queria dar alguns informes, né, que nós estabelecemos dias, né, horários, em que sempre há uma das nossas profissionais de plantão no nosso Facebook, né, então é só pesquisar a CRDH FURG, o Centro de Referência em Direitos Humanos, no Facebook, e olhar ali na página, na capa, né, tem nossos plantões e agendamentos, nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas, normalmente de 1 a 2 horas, que a profissional fica de plantão. Então, basta fazer o contato pelo Messenger ali, pela mensagem privada, e vai ter alguém que vai responder naqueles horários, vai responder de forma imediata, né? É claro que, se for fora daqueles horários, a gente vai responder assim que possível, né? Não vai ter um retorno imediato. Então, nesse sentido, isso, valeu. É possível fazer, então, contato para orientações jurídicas, tirar dúvidas, né, dúvidas jurídicas, de encaminhamento de assistência social. A gente sabe que tem toda essa demanda do auxílio emergencial, então, e a demanda psicológica também, né, muito forte, desses tempos em que as pessoas precisam ficar isoladas da sociedade em contato consigo mesmo, né, então isso traz ressalta muitos conflitos. Então, o CRDH está disponível agora, né, nesse formato, foi algo que a gente pensou num primeiro momento, né, para começar a retomar alguma das atividades e poder ter algum contato com a população, com as pessoas. Embora a gente tenha consciência de que, provavelmente, né, o público é um público diferente do que a gente estava acostumado, né? E, inclusive, pode ser um público completamente desterritorializado, né? Quer dizer, o Facebook, ele abrange o mundo inteiro, então, não necessariamente pessoas daqui de Rio Grande, né? Com certeza. E aí, então, essa é uma das nossas iniciativas, e a outra iniciativa, então, foi procurar o GESE, né, que era algo que eu já vinha... Na verdade, essa ideia ficou muito mais forte quando a gente participou agora no Março Lilás, uma atividade em conjunto, né, em que eu fiz uma palestra, e
Isso, digamos assim, sabe, aqueles insights que as pessoas têm, e aí a gente vai deixando para depois, e em algum momento isso precisa ser realizado, né? Então, eu entrei em contato com as gurias para pensar em formas da gente, enfim, potencializar os nossos projetos, as nossas parcerias, e procurar também que o centro de referência tenha uma penetração maior também em alguns setores da sociedade. Isso eu falei para a Juliana, para a Paula e para a Joaninha, quando a gente se reuniu, que o nome de direitos humanos assusta muito as pessoas, né? Em diversos momentos. Então, as pessoas, como não compreendem muito o que são direitos humanos, que na verdade é tudo, toda a vida da gente é direitos humanos, né? Então, a nossa dignidade humana, a nossa dignidade, tudo que se relaciona com a nossa dignidade é direito humano. E então, as pessoas, a população em geral tem uma visão muito equivocada, muito atravessada, né? Muito do senso comum de que é a coisa de bandido e que direitos humanos está só para... E a gente só defende pessoas encarceradas e isso é só uma dimensão dos direitos humanos, né? Então, e hoje, com a pandemia do Covid, a gente percebe, por exemplo, a saúde é um direito humano e como isso é imprescindível, né? Praticamente é o direito que, se não se instrumentalizar, não dá direito à vida da gente, né? Que é o mais relevante direito. Portanto, todas essas questões, né, envolvem direitos humanos, toda a nossa vida. Então, muitas vezes, pequenas situações, como tantas vezes eu já coloquei aqui no programa em outros momentos. Então, ter acesso à documentação básica é direito humano, ter direito ao registro civil, a retificação do registro civil, né, que é um tema que a gente trabalhou, que o Centro de Referência já trabalhou junto com o GES. Então, são temas, assim, são ações, né, que muitas vezes elas não precisam ter essa grande visibilidade, muitas vezes, que as pessoas pensam, né, de denúncia, de fiscalização, mas sim muito mais, o nosso trabalho é um trabalho de formação, é um trabalho de promoção de direitos humanos, de prevenção de discriminação, de prevenção de inobservância dos direitos humanos, né? Então, a gente trabalha muito mais nessa perspectiva. Então, aí a gente começou, então, uma conversa e aí estamos nos encaminhando, né, para efetivar essas parcerias, né, que a gente possa também alcançar mais pessoas e com uma qualidade cada vez melhor, né? Que eu acho que isso é um grande papel da universidade. Muito bem. Juliana, queres falar um pouquinho também de como é que o GESE tem atuado bom, a Elisa traz uma série de questões aí muito importantes e fiquei, na fala da Elisa, lembrei muito também de algo que acho que a Maria já trouxe, né, Rafa, em uma das lives, sobre um dos assuntos, uma das pautas que certamente tanto o CRDH quanto o GESE trabalham, que é o aumento de casos, né, de violência doméstica durante esse período de isolamento, né? E, enfim, a gente poderia passar uma série de programas, uma série de lives trazendo isso, levantando também os possíveis porquês disso, né? Mas é uma das questões que chama bastante atenção e acho que é bastante simbólica, né? Para que a gente consiga entender também tanta fragilidade, né, das mulheres ou pessoas que sofrem violência doméstica, né? A gente sabe que
a violência contra crianças e adolescentes também tem a tendência a aumentar, justamente por serem mais vulneráveis, assim como as mulheres, nessa relação entre homens e mulheres. Mas, enfim, o que eu estou querendo trazer? São questões bastante simbólicas para a gente destacar a importância da continuidade, né? Tanto desses serviços, quanto dos projetos, das pesquisas e dessas parcerias, né? Um pouco antes da gente entrar no ar, a Juliana comentou, né, acho que pontuou algumas ações que tiveram aí a parceria, né, entre GES e CRDH, e que talvez, não que não fosse possível de ser realizada, mas que seria muito mais difícil se não tivesse essa parceria, né? Bom, então, boa tarde, Elisa, Deca, Rafa, prazer imenso estar aqui com vocês, né? E quando a Elisa falava sobre a questão dos bastidores, do café, da água, das conversas, é bem isso, né? A gente está muito saudosista, assim, né? A gente não sabe, fica se perguntando, será que quando a gente voltar, poder se abraçar, a gente vai, né? A Joaninha, nossa colega do grupo, diz, será que a gente não vai querer marcar uma live para conversar? Porque, assim, a gente vai sendo capturado por essa lógica, assim, e morrendo de saudade, mas ao mesmo tempo se inserindo nisso, assim, né? E é um pouco mobilizado por essa questão, né, Elisa, que a gente está se unindo, assim. A gente tinha um entendimento conversando com a Elisa, né? E o GES tem tentado se reorganizar também, né? Com essa outra lógica aí. Foi bastante desafiador, né? Pensar alguns movimentos e a gente tem medo, eu estava comentando aqui fora do ar com o pessoal, né? A gente tem medo do que pode acontecer, do que fica disponível, né? Nós já tivemos as nossas falas recortadas e colocadas dentro de um outro contexto, né? Então, por causa da questão da ideologia de gênero, e eu acho que a parceria que a gente vem pensando hoje, né, GES e CRDH, vai potencializar as ações, tanto do centro, né, quanto do grupo de pesquisa. Pegando só esse ganchinho, assim, para não perder isso, Deca, que tu trouxe sobre a questão da violência, né? A gente teve uma situação que comentávamos com a Elisa, né, na semana passada, quando a gente teve essa reunião, esse segundo encontro aí para pensar essa parceria, de uma professora, né, que faz parte de um projeto, que agora é um dos projetos que a gente quer vincular, né, o CRDH, para disseminar essa ideia do que é direitos humanos, né, que não é essa questão da denúncia, da vigilância, né, mas pensar esse olhar mais ampliado, que é o projeto Escola Promotora da Igualdade de Gênero, um projeto que já foi pauta, não sei aqui no paralelo, mas já estivemos aí pela TV, pela rádio, né, trazendo essas discussões, né, tivemos uma professora sendo processada, o processo ainda não finalizou, e o CRDH nos ajudou na construção de argumentos para levar, né, para o pessoal, a gente está junto com sindicatos, com a APTA, FURG, APROFURG, CEPERS, né, Sinterg, um conjunto de parcerias aí, né, por causa dessas questões. E aí, dentro desse projeto, além, né, dessa professora que foi processada, mobilizada muito por ações dos nossos vereadores, que acho que não preciso dizer, todo mundo sabe, né, a perseguição que o grupo sofre, né, por parte de um vereador em específico e outros em parceria, em articulação aí, né, com essa ideia de que a gente ensina crianças a trocar de gênero, como se isso fosse possível, né, mas a gente pode conversar sobre isso também. E a gente teve uma situação de uma demanda, Deca, de uma professora que estava discutindo sobre violência nos relacionamentos com seus alunos de 8º e 9º anos. Então, trazendo essa ideia da violência que ela se dá de forma, né, a violência patrimonial, psicológica, né, por último a física, mas trazer esses outros movimentos que a gente muitas vezes, enquanto mulher, desconhece também. A gente vive muitas vezes relacionamentos abusivos e não sabe disso, né? Porque não sabe o que é violência, espera. Mas eu nunca fiz uma denúncia, eu não tenho um olho roxo, nunca me pegou, nunca me jogou não sei onde, né? Então, e aí essa prof, quando começou a entender esses processos de violência, ela se viu num relacionamento, né, abusivo. Só que ela só faz a denúncia, os encaminhamentos, né, quando acontece a violência física, que aí parece que eu consigo me deparar com isso e digo, realmente eu estou vivendo, né? Não é cuidado, não é amor, porque parece que as outras violências, elas vêm travestidas, né, de outras questões. E aí eu comentava com a Elisa que a gente precisava de ajuda, essa prof precisava de ajuda, né? Porque daí ela entrou com medida protetiva, ela fez todos os encaminhamentos, e a gente desconhecia, porque nós somos professores, a gente está no lugar da educação, a gente sabe, assim, o que lê, mas é diferente do lugar do CRDH, é diferente da Elisa, né, enquanto
uma advogada e os movimentos da assistência social, da psicologia, dessa questão multidisciplinar do centro, né? E aí a gente falou, poxa, a gente podia estar trabalhando mais articulado, mais junto para estar ajudando essa professora, né? Até nos encaminhamentos e negociações com o próprio advogado, né? Que pareciam tanto machistas, às vezes, em alguns encaminhamentos e tal. Então, acho que a gente vai fortalecer as nossas ações nessa articulação, né? Entender que é muito mais do que essa assessoria, né, Elisa, que eu acho que é esse movimento que a gente está tentando. Claro que também passa por isso, né, porque a gente tem, olha, a demanda da prof que está sendo processada por um encaminhamento equivocado por parte do Conselho Tutelar, né, que é uma outra pauta que a gente também quer estar olhando com atenção. Tem essa questão da professora e os próprios movimentos, que é a discussão de gênero e sexualidade, né, que é uma das esteiras dos direitos humanos, vem sofrendo, assim, né? Então, a gente está sendo cerceado, né? Nos tiraram as movimentações de fomento da pesquisa na área das ciências humanas, né? Então, a gente está tentando, de tudo que é jeito, né? No amor e na graça, a gente dizia para a Elisa, né? Na cara e na coragem, entendendo a importância do debate, né? E não se calando para isso. Mas que a gente tem sido cada vez mais, né? No governo que estamos vivendo, com tudo que estamos vivendo, a gente vem sendo cerceado cada vez mais, né? Não pode falar disso na escola, a gente vai estar ensinando as crianças, mas também, né, são uma violência intrafamiliar que se dá com as crianças, né? Não é fora da casa, é mais de 70% das violências elas se dão dentro da casa. Então, quem protege as crianças se a gente não falar sobre isso? Então, eu acho que essa parceria vai ampliar a atuação, né, dos dois grupos aí, né, tanto do centro quanto do GES. Acho que a gente vai potencializar essas ações e ampliar essas discussões, né. Eu vou voltar num ponto, Juliana, da tua fala. Eu quase te interrompi, mas não quis te interromper. Aqui é muito mais delicado de fazer isso também. Mas quando tu disse, né, tu deu o relato da professora que se viu numa relação abusiva e acabou por denunciar apenas quando chegou na violência física. E o que na hora, assim, me veio, que a gente sabe que tem uma enormidade de casos, e tu trouxe isso ainda, né, de reconhecer que outras formas de violência também são violências e também integram, né, enfim, mostram características de um relacionamento abusivo. Tem uma questão, acho que bastante significativa, que é a forma como a sociedade e, por óbvio, também a justiça avalia essas questões. Quantos casos de mulheres vítimas de violência que não tiveram provas físicas, né, como um corpo de delito, né, ou, enfim, questões mais palpáveis, visuais, quantas mulheres foram, enfim, deslegitimadas, tiveram a sua acusação, né, seu registro, né, ou não foi dado andamento, ou se foi julgado, foi dito que não se tinha provas o suficiente para dizer que ela realmente sofreu violência. Então, acho que também tem essas questões, né, e acho que a Elisa também já trouxe várias vezes essas questões no paralelo, né, também tem essas questões que a gente sabe que a justiça reflete também, né, a forma como a sociedade enxerga e se comporta, e vice-versa. Acho que é uma via meio de mão dupla, né, mas a gente percebe muito isso, né? Mulheres que não dão seguimento, entre tantos outros motivos e fatores para não darem seguimento, mas um deles é esse, né? É o medo de se expor, de fazer um registro, uma denúncia, e não darem nada, porque, bem, mas isso não é palpável o suficiente, não é evidência o suficiente para dizer que realmente houve uma violência. Então, é algo que, né, acho que aumenta a fragilidade e reforça a violência ainda mais, né? Quando tu sabe que é vítima de violência, faz a denúncia, faz todo o processo e tem, né, enfim, toda a tua vivência deslegitimada por não ter como provar que tu
sofreu essas violências, né? E é muito interessante que dessa professora, né, as pessoas perguntam, mas vocês contam? Sim, porque a gente não conta o santo, não é essa a questão, né, porque ela pediu, né, Deca, assim, é muito interessante, ela liga pra gente e diz, Ju, eu só tô te ligando porque eu quero que tu conte a minha história, porque a minha história mostra a importância do debate na escola e tudo que eu tô sofrendo, né, eu sou professora, eu venho de uma família de classe média, eu aprendi culturalmente que isso não ia acontecer dentro da minha casa, porque eu tenho grana, é diferente, a minha lógica é diferente, a minha lógica de organização familiar é diferente, porque a gente acha que é sempre, né, nesse público menos favorecido economicamente, que não vai estar nesses outros espaços, né? Então, ela traz isso como uma possibilidade de pensar que isso atravessa todas as classes, né? E que a gente não pode se calar, né? É um movimento extremamente difícil que ela viveu, né? Então, assim, foi num momento de frio que isso tudo aconteceu, e aí ela não conseguia acessar as roupas, né, da filha e dela, material de trabalho dentro de casa, né? Porque aí, no desespero, o que tu faz? Tu pega tuas coisas e sai, porta fora, né? Porque tu tem medo de morrer, né? Então, a ideia dela de trazer isso à tona é isso, né? Para a gente pensar a importância desse debate no espaço da escola, que é algo que a gente tem lutado intensamente, assim, e que é legítimo, né, Elisa? Assim, a gente tem respaldo, existe política pública que respalda esse debate, né? Quando eu estou falando em direitos humanos, que existe uma diretriz de 2012 que orienta essa discussão em diferentes modalidades de ensino, desde a educação básica até o ensino superior, ali está escrito, né? Eu tenho que promover educação em direitos humanos dentro, né? Eu tenho que promover os direitos humanos dentro do espaço da escola. E aí, esse é um exemplo, né? A gente tem inúmeras outras políticas públicas que vão legitimando esse debate, mas há um movimento, né, na contramão aí, e um movimento muito forte, né? A gente costuma dizer, enquanto estudiosa de gênero, né, Elisa, que a gente achava que não precisava mais falar o que era gênero, né? A Paula, nossa coordenadora do grupo, ela dizia assim, aí chega, entendeu? Jogos, brinquedos, brincadeiras, cor de roupa, vamos avançar, vamos pensar outras coisas, a gente não precisa mais falar disso. Isso já deu conta, né? Imagina. E aí a gente se viu, né, no início dos anos 2000, aí, mais especificamente 2010 para cá, aí, voltando a dizer isso, que gênero não tem cor, né? Que brinquedo é de criança, que não existe profissão de homem e de mulher, coisas que a gente achou que não precisava mais fazer, né? A gente se viu tendo que voltar e fazer toda essa discussão de novo, né? Por causa desse cerceamento que a gente está sofrendo. E aí a gente só conseguiu se movimentar tanto com relação ao projeto de lei, né? Que o vereador Júlio César protocolou aqui, né, junto com outro projeto que veio junto com o vereador Jair Rizzo, que era não a ideologia de gênero, não, alguma coisa nesse sentido, assim, que tratava o projeto. A gente só conseguiu barrar quando a gente se articulou, porque o GESE trabalhava muito com a escola, né, e aí a gente tinha o movimento LGBT com as pautas desse pessoal que está na rua, e a gente com esse trabalho da formação continuada, inicial, né, e continuada de professores. E aí tu não consegue avançar, porque é muito forte, o movimento na contramão, ele é muito, muito intenso, né, e aí a gente só conseguiu quando se articulou com todos os sindicatos, e aí a gente organizou essa frente pela escola democrática, né, e a atuação de cada um desses setores que a gente conseguiu barrar algumas coisas, né? O projeto foi dado como inconstitucional, mas ainda está lá, pode ser reapresentado. Vamos viver eleições, né? Então, acho que essa também é uma articulação que vem junto, GESE e CRDH, nesse sentido, né? Da gente pensar argumentos, porque a gente precisa fornecer argumentos para os vereadores que defendem essas pautas lá também, né? Para como que eles vão se movimentar também ali, que argumentos eles vão trazer para defender esse debate no espaço da escola, né? Elisa, fica à vontade. Enfim, são muitas, né? Na verdade, são muitas demandas. A sociedade, né? Cada vez mais é isso, como a Juliana trouxe. Às vezes a gente achava que algumas coisas tinham sido esperadas e daqui a pouco a gente se depara com ter que dizer o óbvio. É isso, a gente está voltando a ter que dizer o óbvio. E então, a questão da violência, por exemplo,
aumento da violência doméstica, né? Nesse período de isolamento, é uma questão, enfim, completamente compreensível para quem estuda o tema, né? Quem estuda a temática da violência já tinha acesso às estatísticas que diziam que a maior número de casos, a maior intensidade, quantidade de casos acontecia nos finais de semana, então, ou seja, nos finais de semana, porque as pessoas estavam em casa juntas, né? Então, isso já apontava uma questão de que o convívio mais duradouro e contínuo causava, então, digamos, o que a gente pode chamar de uma explosão maior dessas violências, né, quase sempre culminando com violência física, ou muitas vezes, inclusive, né, com uma violência letal. Então, no momento que as pessoas não podem sair de casa, ou não devem sair de casa, elas têm que conviver muito mais tempo em casa, com todos os fatores estressantes, né, que a gente fala dos agenciamentos, então, o desemprego, a fome, a falta de condições financeiras, as incertezas, dizer, não saber o que vai acontecer, né, essa dificuldade de, bom, eu não devo sair de casa, mas se eu não sair de casa, né, eu não consigo fazer o meu trabalho informal, eu não consigo sustentar minha família. Então, isso tanto para homens quanto para mulheres, isso são fatores muito estressores, então, que já, por si só, eles já vão ser impulsionadores de conflitos. E aí, se isso se dá ainda, né, junto com um relacionamento que já era abusivo, né, que, como muito bem a Juliana trouxe no caso que ela relatou, né, as pessoas não se davam conta de que isso era abusivo, né, que a violência estrutural, né, a violência, o que a gente fala da dominação masculina, lá do Bourdieu, são essas invisibilidades, né, essas questões estruturais são invisíveis, inclusive para as mulheres, né, principalmente para as mulheres. E esse é o trabalho que a gente faz, né, é promover o debate para as pessoas entenderem, perceberem de uma outra forma determinados comportamentos. Porque a sociedade naturaliza e a gente naturaliza. Então, as mulheres naturalizam, né? Porque muitas vezes são, obviamente, elas são massacradas, né, com determinados tipos de informação, seja informação por áudio, né, de tantas vezes repetidas, visualmente, simbolicamente. O simbólico tem uma força absurda, né, que a psicóloga sabe, né, melhor do que ninguém. Então, muitas vezes não dizer algo, mas mostrar algo, né, uma imagem, aquilo é muito mais forte na nossa construção subjetiva, né, especialmente no nosso inconsciente. Então, ver fotos, né, as revistas, as fotos, o marketing, aqui, nós, numa sociedade altamente capitalista, né, somos submetidos, nos forja cotidianamente, né? Então, isso são padrões que são reforçados, né? Eles podem ser desconstruídos, mas isso leva tempo, né? Porque nós estamos há séculos vivendo, né, essas reafirmações, que mudam às vezes de método, mas a gente pode dizer que, por exemplo, nos anos 50, com todas aquelas, né, as revistas femininas, o sonho americano, aquele momento foi um dos momentos em que isso foi reativado de uma forma muito massiva, né, porque veio a TV, porque eram os meios de comunicação, as séries, os filmes, as revistas, né, de como se comportar. Tinha uma série as revistas direcionadas ao público feminino traziam uma série de dicas, né, de como se comportar para agradar o seu marido. Então, você esqueça o que você é, mas você tem que estar bonita, pintada, né,
Não leve problemas para o seu marido. Então, enfim, ele vai chegar cansado. Então, aquela coisa típica dos anos 50, né? Que mostrava uma coisa irreal. As séries com as mulheres totalmente arrumadas, né? Com vestidinho acinturado e salto alto, limpando a casa. Quer dizer, ninguém faz isso. Ninguém. Ninguém limpa a casa de salto alto, ninguém passa aspirador de salto alto. Né? Eventualmente, tu vai limpar uma coisinha que caiu ali, né? Mas ninguém faz faxina dessa forma, né? Então, assim, criando um conflito interno nas mulheres muito grande, porque tu não consegue fazer aquilo, mas dois, estão dizendo que tu tem que fazer daquele jeito. Então, isso traz uma angústia muito forte. Então, tá vendo ali que o caso real, tu não pode ser assim. As questões da maternidade também, né? Então, você tem que ser uma mãe maravilhosa, perfeita, a santa. Então, só que, bom, a vida real não é assim. A gente é humano, a gente tem os altos e baixos, e, enfim, hormonalmente se tem, né? Fisiologicamente, as mulheres passam por questões muito peculiares que alteram o humor, que alteram o comportamento, enfim. E sim, ou seja, se descola todas essas evidências científicas, muitas vezes, né, para se tratar do tema como forma de manutenção do status quo. Então, ou seja, nós mantemos determinadas pessoas submetidas e pensar, né, a quem interessa manter esses conflitos, né? Elisa, dentro dessa tua fala, fiquei pensando muito manter essas pessoas, essas mulheres, sob controle, né? E também fiquei pensando, quando tu diz, né, são questões culturais, estruturantes nossas, né, da sociedade, e sim, leva muito tempo para mudar, e no momento em que a gente consegue sentir, né, que essas mudanças estão de fato acontecendo na nossa estrutura de relacionamentos. E a gente pode olhar, eu tenho uma filha de 11 anos de idade, a gente pode olhar para essa geração e ver que, opa, tá diferente, né? Por vezes, tu dizer para uma menina, que várias vezes já conversei com a minha filha, que é filha única, e já disse para ela, bom, tem situações ainda na geração dela, tem crianças, pré-adolescentes, meninas que têm irmãos meninos, às vezes da mesma idade ou mais velhos, que as meninas são responsáveis pelos cuidados da casa e os meninos são poupados porque são homens, né? E ela olha com uma cara de, mas como assim? Qual é o sentido disso? Quando a gente vê que tem uma grande parcela, e não só meninas, né? Muitos meninos ou já homens questionando isso, dizendo, mas qual é a lógica disso? Quando a gente vê que isso está acontecendo, é um alerta para nós, né, a gente esboça um sorriso, porque vi a Elisa e a Juliana as duas sorrindo quando eu trago isso, mas também dispara uma reação naqueles e naquelas que não querem mudar essa lógica, né? Então, penso que claro, não vou eu aqui resumir né, o que está acontecendo, né, enfim, nas nossas relações sociais, mas eu penso que sobre essa questão de ter que retornar e retomar e seguir repetindo o óbvio, que meninas e meninos podem usar rosa e azul, que esse brinquedo pode ser de menina e de menino, que, né, a questão da flexão de gênero e todas essas coisas que, bom, tá, já demos conta disso, vamos adiante. Agora a gente precisa retomar e retornar com tudo isso, justamente porque está incomodando, né? Está incomodando e está incomodando bastante, né? Então a gente, acho que tem um enfrentamento, né, de um lado, de quem quer desconstruir essa lógica, e ao mesmo tempo tem uma contrapartida ali, um enfrentamento também de quem não quer desacomodar e pensa que tem que seguir assim, porque já dava certo assim, e é assim que tem que ser, né? E aí a gente precisa respirar fundo e voltar. A pergunta é, certo para quem, né? Dava certo para quem? É isso, né? A gente tem alguns comentários ali, de modo geral, o pessoal nos dando boa tarde, e sempre digo aqui, e tenho, né, um orgulho de dizer que
que nós temos uma audiência sempre muito qualificada no sentido de construir pessoas que têm um engajamento, que são participativas dessas lutas todas que a gente traz aqui. Então, mandar um boa tarde geral aí para quem está nos acompanhando e quem está deixando o seu alô ali nos comentários. Gurias, 3 horas e 40 minutos. Não sei se a gente foi trazendo algumas das parcerias e nos aprofundamos um pouco mais em uma outra questão. Não sei se vocês querem trazer mais alguns projetos e parcerias que o GESE e o CRDH têm trabalhado juntos e de que forma isso está acontecendo. Vocês estão se reunindo como? Né? Vamos trazer para o pessoal como é que isso está acontecendo. A gente está se reunindo online, primeira coisa, né? Por favor, a gente está mantendo as regras sanitárias, tá? Eu sempre vou reforçar para descontrair um pouco, né? Porque a gente sabe que tem lideranças notas aí que não respeitam. Então, a gente precisa dizer o óbvio. É verdade. O óbvio. Bom, então a gente está se reunindo online, mas, enfim, então eu procurei as gurias, eu falei com a minha equipe, né? Que eu estava pensando nesse movimento, nós tivemos 2 reuniões, e nessa sexta-feira agora a gente vai reunir todas as 2 equipes, assim, né, para debater e talvez trazer mais ideias, né, quanto mais cabeças pensantes, melhor. E eu vou falar rapidinho o que a gente pensou, depois a Juliana pode, digamos, aprofundar, né. Então, para agora, a gente pensou em 2 encaminhamentos. Um é construir juntos a próxima edição do curso online que o GESE oferece, né? Fazendo essas abordagens um pouco mais amplas de direitos humanos e trazendo alguns instrumentos, né, que o direito traz esse olhar, né, do que fazer também em determinadas situações, né. E de promoção de direitos humanos, material, enfim, tem muitas discussões, tem muitas coisas bacanas, assim, que são possíveis, inclusive, de material pedagógico das professoras trabalharem isso com seus estudantes, de forma lúdica. Então, tentar fazer essas aproximações e também participando dessas capacitações que o GESE realiza com as professoras, servidores das escolas promotoras de igualdade. A gente pensou, num primeiro momento, assim, em ações que a gente já tinha até para agilizar, né, Elisa, para que a gente já desse o pontapé inicial nessa parceria, assim, né, então, hoje está começando a edição de um curso online, né, que se chama, a gente estava com muita saudade de encontrar as pessoas, então a gente resolveu organizar esse curso que está vinculado a um projeto de extensão, né, nosso na universidade. Então, é um curso online, Gênero e Sexualidade nos Espaços Educativos, Conceitos Iniciais. Essa primeira oferta, que começou hoje às 15 horas, né, ela é destinada para formação inicial e continuada de professores. Então, a gente tem alunos das licenciaturas, não só da FURG, né, de diferentes licenciaturas espalhadas aí pelo Brasil, e tem uma menina que é do Peru, se não me engano, professores da rede. Aí a grande maioria são daqui, né, de Rio Grande mesmo. Então, a gente tem 50, mas aí a Paula sempre abre umas exceções, eu acho que a gente está com 55 pessoas, se não me engano, e uma lista de espera. E aí, então, veio a provocação, a partir dessa parceria que a Elisa, né, foi conversar com a gente, da gente fazer essa oferta para outros profissionais. Então, trazer essas discussões iniciais com relação a gênero, sexualidade, a corpo, as diversidades e as diferenças, né, que é uma questão que é acionada muito nas políticas públicas e políticas públicas educacionais, mas ampliar. Então, a segunda oferta, a gente vai revisitar esse curso e vai daí trazer outros encaminhamentos, porque hoje ele está focado no espaço da escola, né? Dentre esses espaços que nos educam, a gente focou no espaço da escola. E aí a gente vai fazer oferta, né, Elisa, com foco em psicólogos, assistentes sociais, o pessoal do direito, enfim, daí ampliando, né, esse público-alvo do curso. Então, essa é uma das coisas. A outra é o projeto, que a Elisa disse, que é o projeto Escola Promotora, ele está na 4ª edição, então a gente continua, né, mesmo, e isso é muito bom, assim, a gente tem profs que estão com a gente desde a primeira edição.
Só que agora a gente está nesse formato online, então a gente usa a plataforma institucional, né, que é o MConf, a mesma plataforma que a gente está usando para o curso online, junto com a plataforma Moodle, né, porque aí lá a gente consegue disponibilizar materiais, né, links enfim, de vídeos, de propagandas, de músicas para pensar essas questões, né. E o projeto Escola Promotora, ele tem encontro uma vez ao mês. Então, a gente vai, daí agora, nessa sexta, construir, então, o que o CRDH pode estar fazendo de articulação, né, trazendo de articulação para as escolas, e a gente vai apresentar, e aí o CRDH vai estar organizando, daí, enquanto centro, daí, a partir dos movimentos que faz, discussões com essas escolas, que eu acho que é isso que a gente também está pensando de forma institucional, né, Elisa? Não sei, pensando na FURG, nos outros espaços que a gente ocupa, né, que qual é o nosso papel hoje nessa situação. E as professoras e os professores da nossa rede pública, né, tanto estadual quanto municipal, eles estão pedindo inúmeras formações, ajudas, né, com relação a essas novas configurações, o que pode, o que não pode, Então, eu acho que vai ser extremamente interessante a gente pensar essa questão, né. E aí, então, o CRDH vai estar junto no projeto com a gente. A gente vai ter um curso de especialização que está em breve saindo, aí está nas últimas finalizações de aprovações burocráticas, né, na universidade. E aí a gente vai ter também um número de vagas destinadas, né, para um público que também atua, né, no CRDH, ou que também tenha interesse ou esteja vinculado de alguma maneira, né. Então, a gente vai ter também um número de vagas destinadas para esse pessoal. E eu acho que era... e aí uma outra coisa que ficou, né, Elisa, como carta na manga, assim, para a gente amadurecer, que agora as muitas cabeças pensantes na sexta vão dar conta disso, que é uma demanda que já vem desde o ano passado, e aí a gente não consegue ter braço, e aí eu acho que a gente tem que olhar para as potencialidades também do uso da tecnologia. É cansativo, sim, a gente tem que se reinventar, sim, mas a gente tem que olhar também o que traz de bom, e a gente consegue, às vezes, ter mais braços de atuação do que a gente conseguiria de forma presencial, às vezes, né? Consegue estar em mais espaços do que a gente conseguiria, de repente, de forma presencial, que é uma demanda de trabalho com os conselheiros tutelares, né? Um trabalho bem basicão, assim, sabe aquela coisa bem do conceito inicial, o que é gênero, o que é sexualidade, o que é identidade de gênero, o que diz na legislação, né? Porque os encaminhamentos, às vezes, né, a gente sabe que a rede de proteção, ela tem inúmeras fragilidades, não só no nosso município, se a gente transitar em outros municípios, a gente vai ver que essa é a realidade, né? Tem coisas que essa rede de proteção não consegue dar conta, por onde passa o conselho tutelar, mas a gente precisa olhar um pouco mais, de forma mais atenta, assim. Então, a gente já tinha conversado com a Cristina Juliano, né, que é da Secretaria da Assistência Social, se não me engano é esse o nome, com essa questão, né, da gente fazer uma formação com os conselheiros, e aí essa parceria também com o CRDH, né, da gente trazer essas questões dos conceitos articulado a aspectos relacionados aos direitos humanos, né, então... E aí, lembrando sempre que essa articulação que a gente está pensando, né, Elisa, se dá relacionada a gênero e sexualidade. E aí, ao entrar na escola, as outras atuações do CRDH vão ser acionadas, né, com relação às pessoas com deficiência, a questão indígena, a questão de raça e etnia, e assim sucessivamente, né. Então, acho que é um pouco nesse sentido. E eu já vou perguntar se tem pré-inscrição. Tem pré-inscrição? Posso me inscrever já no curso? Olha aqui, a gente tem 12 minutinhos para encerrar. Dar um salve, então, ali para as pessoas que seguem nos dando um alô. Eu vou rapidamente falar os nomes aqui, tá? Carminha Parada, Kátia Moreira, Gilberto Oliveira, Fernando Balancim. Aí tem a seguir ali o pessoal do Epicentro da Carara, que está fazendo um trabalho bem bacana, Jorge Rafael da Costa Lopes, Maria de Lourdes Lose, e por fim agora a Carminha nos traz um comentário, já tinha nos dado boa tarde, agora lá atrás, dizendo: toda mudança passa pelo conhecimento e a educação. Belo projeto interdisciplinar. Obrigada pela conversa simples, elucidativa e de questões tão importantes para a nossa sociedade. Abraços. Meninas, temos aí 10 minutinhos para encerrar, Elisa. Eu quero dar um abraço, mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, né, que se manifestou.
a Carminha, para a Maria de Lourdes em especial, né? E, enfim, o que a Juliana colocou, né, no final ali eu fiquei pensando, né, então, é a questão das interseccionalidades, né, então, assim, tudo, tudo junto ao mesmo tempo, é isso que a gente tem dificuldade de lidar com isso, porque a nossa tradição cartesiana, né, que serviu para muitas coisas em vários momentos, faz com que a gente não consiga lidar direito com a complexidade, porque a vida não é só uma coisa, né? A gente não é só... então, não são só questões de gênero, né? A pessoa não é só mulher, ela vai ser mulher, ela vai ser negra, ela vai ser pobre, ou ela vai ser de classe média. Então, assim, então uma pessoa vai ser uma pessoa, mas ela vai ser uma pessoa indígena, ou uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa... vulnerável, né, com algum tipo de necessidade específica, de atendimento específico. Então, são atravessamentos que ocorrem o tempo inteiro. Então, quando a gente costuma dizer isso, então, como a gente trabalha um aspecto, né, e é como se tu puxar o fio de linha emaranhada, né? Tu vai puxar aquele fio ali, mas vai vir mil e outras coisas. Então, quer dizer, o caso aqui que a Juliana relatou bom, eu vou trabalhar sobre violência no namoro, mas a gente puxou um relacionamento abusivo, uma tentativa de feminicídio, sabe? Da professora, não foi nem dos alunos. Então, tu imagina o potencial multiplicador das coisas, porque é isso que a gente tem que pensar. Aquela criança, ela vai trazer aquele debate, vai falar sobre isso em casa, e ela pode alcançar muitas outras pessoas também, né? Então, quer dizer, pode ter um irmão, uma irmã, com uma questão de conflito, de assumir a sua sexualidade, de assumir a sua orientação sexual, né? Ela pode tá falando com a família, com a mãe que sofre violência, e começa, né? E aquela mulher começar a iniciar esse processo de reflexão. Então, várias coisas vão aparecer. Pedir, Elisa, dentro da tua fala, acho que é muito importante a gente, quem sabe, aproveitar também esses minutos finais para ressaltar, bem, dentro dessas várias possíveis situações, né, ou alguém que, enfim, tem um vizinho, uma vizinha que a gente acompanha uma situação assim, alguém da família, eu mesma, uma irmã, enfim. Então, dentro de várias possibilidades, qual a pergunta que vem, né? Tá, e como que essas pessoas fazem? Aí já vi em algumas postagens, não sei se foi da coordenadoria ou do Condim, que a gente vem acompanhando também, vem fazendo uma campanha bem bacana, as pessoas perguntando, tá, mas tem como denunciar agora? Como é que faz? Vai direto na delegacia, é online, fala com o CRDH, com o GESE, como faz? Existem diversos canais, né? Então, quer dizer, um canal que é bastante simples é o 180, que é o canal de denúncia da violência contra a mulher, né? Então, esse canal, ele pode ser acessado, inclusive, por ele, receber informações e orientações de onde ir em qualquer cidade, né? Esse é o 180, é um serviço nacional. Então, sim, possibilidade de, pela Polícia Civil, se fazer a denúncia, inclusive online, no atual momento. E isso vai ser, então, encaminhado, ter desdobramentos específicos. Então, nesse momento é possível telefonar para a Polícia Civil, né, e solicitar qual é o encaminhamento a ser feito. Né? O caso de urgência e emergência são situações essenciais, né, a polícia é um serviço essencial, ela está ocorrendo. Então, há canais, sim, né? Toda essa... Agora, a publicidade sobre a questão da máscara roxa, né, que é uma senha das mulheres que nas farmácias parceiras podem usar essa senha, então solicitar uma máscara roxa, e as pessoas, os funcionários vão
ser vão estar capacitados para isso, né, para entender esse código e acionar a polícia, acionar as autoridades competentes. Então, há uma série de mobilizações nesse sentido. Então, há muitas coisas a fazer, né? Eu acho, assim, uma linha muito, muito importante que eu trago no meu trabalho é que a gente precisa falar sobre isso para que as pessoas, elas identifiquem essas violências o mais cedo possível e elas rompam esses relacionamentos. Esse é o principal, né? Para que a gente não precise ter que ir na polícia denunciar, né? Para que essas mulheres não cheguem a sofrer a violência, as formas mais cruéis de violência, aquelas mais impactantes. Então, é isso que a gente precisa trabalhar. Por isso que o trabalho de desconstrução cultural, ele é tão importante, porque as cicatrizes físicas e psicológicas que ficam nas vítimas de violência, não há reparo, muitas vezes reparo. As pessoas vão ter que lidar a vida inteira com isso. Por mais que a gente pensasse no mundo ideal de um sistema judiciário perfeito, né? Uma fantasia, assim, vamos criar, né, essa utopia. Por mais que isso acontecesse, a gente não ia, aquela vítima, ela vai lidar com isso pro resto da vida. Não é possível reparar. Então a gente tem que evitar. Essa é a questão. A gente precisa evitar. E quando não conseguir evitar, reduzir os danos. Bom, aí vem todos esses serviços, as políticas públicas, enfim, né? Auxiliar essa pessoa a seguir em frente. Elisa, e penso que fortalecendo e junto aí com a tua fala, a Maria de Lourdes traz e diz muito importante o espaço das escolas para que se possa apresentar outras formas de organização social familiar, né? Bem isso, assim, para que a gente consiga, através desse espaço de educação, que é transformador, né, para que a gente possa evitar que se chegue, né, enfim, na denúncia, ou no pós-agressão, pós-abuso, né. E ela pede ainda, a gente tem 3 minutinhos, mas pede, Ju, fala da campanha da Máscara Roxa. Pode ser? Pode ser. Eu vi ali, bom te ver aí, Maria, né? A gente tá com saudades aí de estar junto, enfim. A Máscara Roxa, a Elisa comentou um pouco, né? Tá sendo veiculado nas mídias, e eu não sei se tá passando na TV FURG, mas eu tinha entrado em contato com o Lau, para que a gente pudesse estar veiculando também, né? E na rádio, mas não sei se a Karen ia passar para ele, enfim, as demandas de trabalho vão chegando e a gente não cheguei a ver se já estava sendo veiculado, né? E então, qual é a ideia? A gente tem farmácias parceiras aqui em Rio Grande, né? O pessoal tem orientação, então tu vai até a farmácia. Infelizmente, nós temos poucas ainda, né, Maria? A gente vai ter o lançamento aqui na região sul, eles separaram nosso estado em regiões, né, e a gente tem um lançamento acontecendo aqui, posso até olhar aqui, mas eu acho que é 9, Maria, me ajuda aí, tu que tá aí ouvindo, se não me engano, é 9 o nosso lançamento aqui no sul, né, Elisa? Eu acho que é 9 aqui. E aí, então, é uma live, né, com o Edgar, que é a representação do nosso Comitê Gaúcho, né, junto com a Karen e outras representações, para ver também se a gente consegue fazer com que mais, na próxima quinta-feira, dia 9, isso mesmo, Maria, brigadão, para que a gente possa fazer com que mais farmácias também possam aderir, para a gente poder disseminar, porque tem farmácias no centro e uma que está localizada na Cidade Nova, mas a gente precisaria, por exemplo, que na Junção, que no Cassino, a gente precisaria, acho que no Cassino tem também, mas a gente precisaria disseminar isso para que mais farmácias fossem parceiros, para que mais mulheres pudessem ter acesso, né? Então, há uma capacitação, né, que se dá por parte do Comitê Gaúcho, então as mulheres chegam e o pessoal que recebe na farmácia sabe qual é o encaminhamento, né, como proceder. Então, é assim que essa campanha é uma campanha He4She, né? A universidade também faz parte desse comitê, também está vinculado junto com outras empresas privadas e tudo mais, outras universidades, outras instituições também.
E essa é uma ação, então. E aí a gente tem as ações que têm acontecido e foram divulgadas até hoje na página da universidade, daí via pró-reitorias, né? O CAIC tem feito algumas ações, né? Então, com relação a essas pautas da violência. A Maria botou ali, eu soube que aqui em Rio Grande houve pedido de ajuda numa das farmácias lá. É isso, né? Porque a gente precisa fazer isso chegar até as pessoas, né? A gente precisa estar em várias farmácias e olha que já está funcionando, né? Então, as pessoas já estão acionando. Porque é diferente, né? Tu pegar um telefone, tu chegar e dizer para alguém, eu estou precisando de ajuda, né? Me dá uma máscara roxa, né? Então, é diferente. Já há ali um processo de acolhimento e essa é a discussão que o comitê tem tentado fazer nas farmácias para que haja essa aproximação também, né? Eu só queria agradecer aí, já passei dos meus minutinhos, agradecer, tá, a possibilidade de estar aqui, dizer que a gente vai estar divulgando, Deca, mas aí já tem teu nome lá, pode deixar que a gente guarda a tua vaga para o curso. A gente divulga, né, nas redes do GES, então, e do CRDH, a gente vai estar divulgando, né, nesses dois espaços, a partir da parceria, que é o Face e o Instagram, e a gente sempre coloca a notícia na página da FURG, né, mas a gente sabe que o acesso hoje tem se dado muito através das redes. Então, Instagram, né, tanto do CRDH, não sei se o CRDH tem Instagram, viu? Não. Tem. Então a gente eu não uso. A gente vai botar Face, Instagram, a gente vai estar divulgando inscrições, né, fazendo esse movimento de divulgação nas redes, dessa parceria aí, desses cursos, das ofertas e tudo mais. Maravilha, gurias. Elisa, rapidamente, queres falar algo? Não, só quero agradecer o espaço, dizer que foi muito bom estar aqui com vocês de novo, foi muito legal a conversa com a gente também. Agradecer a todos e todas e todos que nos ouviram e nos viram, né? E espero que essa parceria seja bem produtiva, né, que a gente possa, enfim, auxiliar, né, chegar cada vez mais pessoas. Tá? Obrigadão. Amém. Nós agradecemos muito e felizes, né, Rafa, de poder estar revendo essas parcerias. Com certeza. Cara, tá difícil de rever todos, né? A gente tá ainda, né, espaçado, assim, chamando as pessoas, mas aos pouquinhos a gente vai trazendo todo mundo que tá sempre com a gente. Vamos vendo que é isso, a gente está se readaptando até nisso, né? Aprender a controlar um pouquinho mais essa ansiedade. Isso, eu ia dizer, tem aí então um comentário da Didi, que traz o Instagram do CRDH, e a Maria já deu o recado que ela tá nessa do curso também, vamos ser colegas do curso, eu e a Maria, então, se tiver aí como, já, né, lança que a gente vai acompanhar e fazer inscrição no ato da divulgação. Gurias, nosso agradecimento, viu, pelo comprometimento de vocês e por estarem comprometidas também aqui na construção desse espaço, tão importante aí para nós e para que a gente consiga também alcançar várias pessoas, né, e na sequência mandem sempre informações, a gente vai marcando outros papos e quando não der para marcar, né, em função de agendas, a gente divulga por aqui também o que for necessário divulgar, tá bem? Lembrando que essa live vai ficar salva na página do Paralelo, acho que hoje eu não vou cair antes do final da live, Rafa. Essa live vai ficar salva na página do Paralelo 30 e sexta-feira a gente está de volta às 3 horas da tarde com mais papo por aqui. Até lá.